O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Capítulo 17. Como usar a mente subconsciente para perdoar. A vida não tem favoritos. Deus é vida, e o princípio da vida flui através de você neste momento, enquanto lê e pensa nessas palavras. Deus gosta de manifestar-se em você como harmonia, paz, beleza, alegria e prosperidade. Isso é chamado de a vontade de Deus ou a tendência da vida. Se você cria na mente resistência à passagem do fluxo de vida, esse bloqueio emocional semeia confusão no subconsciente e causa todos os tipos de condições negativas. Deus nada tem a ver com a situação de infelicidade e caos no mundo. Elas são causadas pelo pensamento negativo e destrutivo da espécie humana. Constitui um grave erro, portanto, culpá-lo pelos problemas ou doenças que nos afligem. Numerosas pessoas criam habitualmente resistência ao fluxo da vida, acusando-o e censurando-o pelo pecado, pela doença e pelo sofrimento da humanidade. Outras lhe atribuem culpa por dores, mal-estar, perda de pessoas amadas, tragédias pessoais e acidentes. Enfurecem-se com ele e julgam-no responsável por seu sofrimento. Enquanto alimentam esses conceitos negativos sobre Deus, tais pessoas enfrentarão reações negativas automáticas da mente subconsciente. O que não conseguem compreender é que castigam a si mesmas. Elas precisam compreender a verdade, obter a liberação e renunciar a toda e qualquer condenação, ressentimento e raiva contra qualquer pessoa ou poder fora de si mesmas. Se assim agirem, não adianta esperar vida sadia, feliz ou criativa. No momento em que acolherem o amor na mente e no coração, no momento em que acreditarem que Ele é o Pai carinhoso e que protege, ama, orienta, sustenta e lhes dá força, esse conceito e crença sobre Deus, ou princípio da vida, será aceito pela mente subconsciente e elas se beneficiarão de incontáveis maneiras. A vida nos perdoa sempre. O princípio da vida contém e abre-nos um tesouro infinito de perdão. Perdoa-nos quando cortamos o dedo. A inteligência subconsciente existente em nós age imediatamente para curar o ferimento. Novas células constroem pontes de um lado a outro do corte. Se contrairmos uma infecção provocada por determinado organismo nocivo, a vida nos perdoa e cerca e aniquila o invasor. Se queimarmos a mão, o princípio da vida reduz o edema e a congestão e dá-nos nova pele, tecidos e células. A vida não alimenta rancor contra ninguém. Está sempre nos perdoando. Traz de volta a saúde, a vitalidade, a harmonia e a paz se cooperarmos com ela, isto é, se pensarmos em harmonia com a natureza. Lembranças negativas, rancorosas, amargura e má vontade atravancam e impedem a circulação do princípio de vida em nós existente. Como ela baniu o sentimento de culpa. Henriette G. trabalhava até tarde no escritório todos os dias. Frequentemente só voltava para casa depois da meia-noite e alimentava a esperança de que os chefes e colegas a admirassem por ser tão esforçada. Mas nada disso acontecia. Uma vez que ela era, em geral, a única a fazer serão, os demais nem mesmo sabiam da sua rara dedicação ao trabalho. Enquanto isso, sua família enfrentava sérias dificuldades. O marido e os 2 filhos mal sabiam como ela era. Quando a equipe júnior de beisebol, onde o filho, Lawrence, jogava, chegou às semifinais, Henriette
Não só não foi assistir ao jogo, mas nem mesmo perguntou quem vencera. Para complicar ainda mais as coisas, o médico disse-lhe que a sua pressão arterial estava ficando perigosamente alta. Harriet veio me procurar quando o marido lhe disse que queria a separação. Perguntei-lhe por que o excluíra de sua vida e demonstrava tão pouco interesse pelos filhos. No princípio, ela explicou que era obrigada a trabalhar tanto assim, simplesmente para conservar o emprego. Perguntei-lhe se os colegas trabalhavam tantas horas extras como ela. Não, reconheceu. Os outros cumpriam o horário normal e em nada eram mais competentes do que ela. Sugeri-lhe o motivo por que eu achava que ela trabalhava tanto. Há alguma coisa a corroendo por dentro, disse eu. Se não soubesse, você não trabalharia dessa maneira. Você está se punindo por alguma coisa. Por algum tempo, ela resistiu à minha sugestão. Insistiu em que seus hábitos de trabalho eram normais e que os outros sim é que eram preguiçosos. Finalmente, contudo, reconheceu um profundo sentimento de culpa. 15 anos antes, com a morte do pai, fora testamenteira do espólio e deliberadamente deixara de entregar uma grande soma ao irmão mais moço. Por que você fez isso? Eu perguntei. Foi questão de cobiça? Claro que não, respondeu ela. Meu irmão, bem, ele tinha um gravíssimo problema com drogas. Eu sabia o que aconteceria ao dinheiro se eu o entregasse a ele. Disse a mim mesma que o estava economizando para quando ele conseguisse largar o vício. E? Perguntei. Harriet respirou profundamente. Isso nunca aconteceu. Ele se suicidou. Talvez não tenha premeditado, mas o resultado foi o mesmo. Ele tinha apenas 26 anos. Eu pensei muito nisso. O que teria acontecido se eu não tivesse ficado com o dinheiro? Talvez ele tivesse usado para pagar um programa de reabilitação. E poderia estar ainda conosco. É culpa minha ele ter morrido. Perguntei. Se pudesse fazer tudo novamente, o que faria? Não sei, respondeu ela sacudindo a cabeça. Mas sei que me esforçaria para ajudá-lo, ao invés de censurá-lo porque ele tinha um problema. Mas na ocasião você achou que tinha razões para agir assim? Perguntei. Achou que fazia a coisa certa? Claro, retrucou ela. Mas agora acho que agi mal. O dinheiro não era meu. Então agora você não faria a mesma coisa? Não, não faria, disse ela com um rosto sério. Mas isso não importa. Eu jamais poderei ser perdoada pelo que fiz. Roubei meu próprio irmão e ele morreu. É apenas justo que Deus me castigue. Eu mereço isso. Expliquei-lhe que Deus não a estava castigando. Ela mesma estava se punindo. Se usar mal as leis da vida, você vai sofrer como consequência. As forças da natureza nada têm de más. O uso que lhe damos é que determina se produzirão bons ou maus efeitos. A eletricidade não é má. Depende se você usa para iluminar sua casa ou aplicar um choque fatal em alguém. O único pecado é a ignorância da lei e o único castigo a reação automática dela quando é mal usada. Se você usa mal os princípios da química, explode o local onde trabalha. Se dá um murro numa tábua, é possível que a sua mão comece a sangrar. A tábua não tem nenhuma culpa. A culpa está no mau uso que você lhe deu. No fim, consegui ajudar Harriet a compreender que Deus não condena nem castiga ninguém. Seu sofrimento era devido à reação da mente subconsciente à sua maneira negativa e destrutiva de pensar. O que ela precisava era de perdão, mas também saber que o verdadeiro sentido do perdão é o perdão de si mesmo. O perdão alinha nosso pensamento com a divina lei da harmonia.
A autocondenação é o inferno, prisão e restrição, e o perdão, o céu, harmonia e paz. Tirando da mente o peso da culpa e da autocondenação, ela obteve cura completa. No exame médico seguinte, a pressão voltara ao normal. A explicação a curou. O assassino aprendeu a se perdoar. Arthur O., há muitos anos, cometeu homicídio na Europa. Quando me procurou, sentia grande angústia e tortura mental. Acreditava que Deus tinha que castigá-lo pelo terrível ato que cometera. Pedi-lhe que me contasse o caso. Segundo ele, descobrira que a vítima estava tendo um caso com a sua esposa. Chegara mais cedo de uma caçada e o surpreendera em flagrante e, num acesso de fúria, atirara no homem, matando-o. O sistema judiciário foi leniente. Cumpriu pena de apenas alguns meses de prisão. Ao ser solto, divorciou-se da esposa e imigrou para os Estados Unidos. Após vários anos, casou-se com uma americana. Ele e a esposa foram abençoados com 3 lindos filhos. Fez carreira bem-sucedida em um campo de atividade em que tinha a oportunidade de ajudar muitas pessoas. Era apreciado e respeitado pelos colegas, mas aparentemente nada disso o ajudava. Após todos esses anos, continuava a culpar-se pelo que acontecera. Após ouvir a sua história, expliquei que, segundo a ciência, todas as células do nosso corpo são renovadas a cada 11 meses, tanto física quanto psicologicamente. Ele não era mais o mesmo homem que cometera aquele homicídio, que acontecera muitos anos antes. Além disso, ele evidentemente se transformara tanto mental quanto espiritualmente. Nesse momento, transbordava de amor e boa vontade para com a humanidade. A pessoa que cometera aquele crime anos atrás estava morta, mental e espiritualmente. Recusando-se a se perdoar, ele condenava a um inocente. A explicação produziu um efeito profundo nele. Disse-me ele que se sentiu como se um grande peso tivesse sido tirado da sua mente e compreendeu pela primeira vez o sentido interno da verdade seguinte da Bíblia. Vinde, pois, e arrazoemos, pois o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1:18. Críticas não podem feri-lo sem seu consentimento. Uma professora primária chamada Romana K. procurou-me após uma palestra. Disse-me que recentemente fora obrigada a fazer um discurso. Em seguida, uma colega lhe enviou um bilhete cheio de críticas. Dizia que a Romana falara rápido demais, engolira palavras e nem ao menos pudera ser ouvida com clareza. Romana ficou magoada e furiosa. Sentiu grande raiva da colega e, na escola, procurou evitar qualquer contato com ela. Quando a interroguei, Romana reconheceu que merecia muitas das críticas. Não tinha experiência em falar para adultos. Antes, sentira-se nervosa e depois feliz por ter acabado a provação. Esse era o motivo por que ficara tão magoada com as críticas da colega. Era como se alguém espinafrasse um bebê que estava aprendendo a andar, por não correr, quando simplesmente andar já era uma façanha extraordinária. Enquanto conversávamos, Ramona começou a compreender que a sua primeira reação fora infantil. Acabou por reconhecer que o bilhete constituíra, na verdade, uma bênção e um corretivo muito necessário. Resolveu melhorar nesse particular e matriculou-se em um curso de oratória, oferecido por uma faculdade próxima. Paralelamente, ligou para a autora do bilhete para lhe agradecer pelo interesse e pelas boas informações. Como ser compassivo.
Mas e se o bilhete recebido por Ramona fosse absolutamente infundado? E se ela tivesse boa razão para pensar que a crítica ao discurso simplesmente não tinha fundamento? Nesse caso, Ramona teria que compreender que alguma coisa no discurso, fosse na apresentação ou no conteúdo, preconceitos, superstições ou crenças mesquinhas da autora do bilhete. O problema nesse caso não seria seu, mas da colega que o escrevera. Compreender isso implicaria dar um primeiro passo essencial para a compaixão. O passo lógico seguinte seria orar pela paz, harmonia e compreensão da colega. Nós não podemos ser magoados quando sabemos que somos senhores de nossos pensamentos, reações e emoções. As emoções seguem os pensamentos e temos o poder de rejeitar todos os que nos perturbam ou incomodam. Abandonada no altar. Há alguns anos fui chamado para realizar um casamento em uma igreja próxima. O noivo não apareceu. Ao fim de 2 horas, a quase esposa derramou algumas lágrimas e disse em seguida: orei pedindo orientação divina. Essa pode ser a resposta à minha oração, porque ele nunca falha. A reação dela reafirmava a fé em Deus e em todas as coisas boas, e não sentiu amargura no coração porque, como disse, por mais que eu ansiasse por isso, acho que esse casamento forçosamente não teria sido a ação correta, porque orei por uma ação correta, não apenas por mim, mas por nós dois. Essa jovem passou serenamente por uma experiência que poderia ter lançado outra pessoa à depressão. Sintonize a inteligência infinita existente em seu subconsciente. Confie na resposta com tanta certeza quanto confiava em seu pai e sua mãe quando o carregavam nos braços. Essa é a estrada real para o equilíbrio e a saúde mental e emocional. É errado casar. Sexo é imoral e eu sou imoral. Uma jovem procurou-me após uma das minhas palestras. Disse que se chamava Carol. Fiquei impressionado com a aparência dela. Usava um vestido preto simples e meias compridas também pretas. Rosto pálido e sem expressão, sem pelo menos vestígios de um batom ou qualquer outra maquiagem. Maneiras controladas, mas também vigilantes, como se pensasse que as pessoas em volta poderiam de repente começasse a agir de forma imoral. Logo depois, Carol começou a relatar a educação que havia recebido. Fora criada pela mãe, que lhe ensinara que dançar, jogar cartas, nadar ou namorar eram pecados. De acordo com a mãe, todos os homens eram maus. Sexo nada mais era do que devassidão, inspirada pelo demônio. Se desobedecesse a esses mandamentos e deixasse de segui-los ao pé da letra, arderia eternamente no inferno. Quando saía com rapazes do escritório onde trabalhava, Carol sentia um profundo sentimento de culpa. Estava convencida de que Deus a castigaria. Um rapaz de quem gostava muito propôs-lhe casamento, mas ela recusou. Ou, como me disse, é errado casar, sexo é imoral, e eu sou imoral. Era o velho condicionamento falando. Claro que essa jovem transbordava culpa. Não poderia ser de outra maneira. Era-lhe impossível viver de acordo com as crenças da mãe. Era-lhe impossível também evitar o pensamento de que havia alguma coisa errada nessas crenças. O princípio da vida que flui através de todos nós lutavam por reconhecimento e expressão. Sugeri a Carol que tentasse aprender a se perdoar. Perdoar implica renunciar a algo. Ela precisava renunciar a todas as falsas crenças e trocá-las pelas verdades da vida e por autoestima. Carol vinha conversar comigo uma vez por semana. Isso durou 10 semanas.
Ensinei-lhe sobre o funcionamento das mentes consciente e subconsciente, como venho explicando nesse livro. Compreendendo aos poucos, por ter sido vítima da lavagem cerebral, que fora hipnotizada e condicionada por uma mãe ignorante, supersticiosa, fanática e frustrada, iniciou finalmente uma vida maravilhosa. Por sugestão minha, passou a usar roupas mais atraentes. Foi à seção de cosméticos de uma loja no centro e recebeu uma ajeitada geral gratuita. Fez aulas de dança, aprendeu a dirigir, aprendeu também a nadar, jogar cartas e a bater papo com rapazes. Rompeu inteiramente com a família e começou a amar e a dar valor à vida. Descobrindo sua natureza interior, Carol começou a orar por um companheiro, afirmando que o Espírito Infinito atrairia para ela um homem com quem pudesse harmonizar-se por completo. Certa noite, ao deixar meu consultório, encontrou um rapaz que estava à minha espera. Apresentei-os casualmente. 6 meses depois, eles se casaram. Continuam casados e felizes até hoje. O perdão é necessário para a cura. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, Marcos 11, 25. Perdoar ao próximo é essencial se queremos paz mental e saúde radiante. Precisamos perdoar a todos os que um dia nos feriram, se queremos saúde e felicidade perfeitas. Perdoe a si mesmo, harmonizando seus pensamentos com a lei e a ordem divinas. Você não pode perdoar-se absolutamente até que tenha antes perdoado aos outros. Recusar o perdão a si mesmo é nada mais nada menos do que orgulho espiritual ou ignorância. Na medicina psicossomática moderna, está sendo constantemente enfatizado que o ressentimento, a condenação de outrem, o remorso e a hostilidade estão por trás de um número imenso de doenças, variando de artrite a problemas cardíacos. O estresse causado por essas emoções negativas pode afetar diretamente o sistema imunológico, deixando-o vulnerável a infecções e doenças. Especialistas em doenças relacionadas com o estresse dizem que pessoas que foram magoadas, maltratadas, enganadas ou feridas reagem muitas vezes enchendo-se de ressentimento e ódio contra os que os prejudicaram. Essa reação provoca feridas inflamadas na mente subconsciente. E só há um remédio. Elas têm que extirpar e eliminar essas mágoas, e a única maneira segura de fazer isso é pelo perdão. Perdoar é amor em ação. O elemento essencial na arte do perdão é a disposição de perdoar. Se você deseja sinceramente perdoar alguém, já ultrapassou metade da barreira. Claro, você compreende que perdoar não significa necessariamente gostar ou fazer amizade com quem o magoou. Não podemos nos obrigar a gostar de alguém. Isso seria a mesma coisa que o governo baixar legislação, tornando compulsórios a boa vontade, o amor, a paz ou a tolerância. Não vamos gostar de ninguém simplesmente porque alguém nos dá essa ordem. Mas é aqui que está o ponto crucial. Você pode amar sem gostar de pessoas. A Bíblia diz: amai-vos uns aos outros. Amor significa que você deseja saúde, felicidade, paz, alegria e todas as bênçãos da vida a outra pessoa. Só há um requisito para isso: a sinceridade. Você não está sendo magnânimo quando perdoa. Está, na realidade, sendo egoísta, porque o que deseja aos outros está realmente desejando a si mesmo. A razão é que você pensa isso e sente isso. Assim como você pensa e sente, assim você é. Poderia alguma coisa ser mais simples do que isso?
Técnicas de perdão. Vejamos um método simples, mas eficaz para despertar em si mesmo o espírito de perdão. A técnica, se praticar, vai produzir maravilhas em sua vida. Tranquilize a mente, relaxe, solte-se. Pense em Deus e no amor dele por você e afirme o seguinte: total e livremente perdoo. Pense no nome de quem o ofendeu. Absolvo mental e espiritualmente. Perdoo tudo ligado ao assunto em questão. Estou livre e ele está livre. E esse sentimento é maravilhoso. Esse é o dia que concedo anistia geral. Absolvo todos os que já me feriram e desejo a todos saúde, felicidade, paz e todas as bênçãos da vida. Faço isso livre, alegre e amorosamente. Sempre que pensar na pessoa ou pessoas que me magoaram, direi: eu o perdoei e lhe desejo todas as bênçãos da vida. Estou livre e eles estão livres. Isso é maravilhoso. O grande segredo do verdadeiro perdão é que logo que se perdoa alguém, não há necessidade de repetir a oração. Em qualquer ocasião em que a pessoa da causa surgirem na sua mente, deseje o bem ao culpado e diga: que a paz seja contigo. Faça isso tantas vezes quanto o pensamento lhe acudir. Você vai descobrir que após alguns dias, o pensamento na pessoa ou na experiência voltará cada vez menos, até desaparecer. O teste decisivo do perdão. Garimpeiros e joalheiros usam o chamado teste do ácido para saber se um metal é ouro mesmo ou imitação. Há também um teste do ácido decisivo para verificar se o perdão é sincero. Imagine se eu lhe diga alguma coisa maravilhosa sobre alguém que o enganou, roubou, prejudicou de alguma maneira. Se você começar a chiar de raiva ao ouvir as boas notícias sobre a tal pessoa, as raízes do ódio continuam em seu subconsciente, fazendo o diabo com você. Suponhamos que você fez um tratamento dentário muito doloroso no ano passado e que, neste momento, me conta como foi. Se eu lhe perguntar se está sentindo alguma dor agora, você me olhará surpreso e dirá: claro que não. Lembro-me da dor, mas não a sinto mais. Aí está. Se realmente perdoou a alguém, pode lembrar-se do incidente, porém não sentirá mais o ferrão ou a dor que ele lhe provocou. Esse é o teste do ácido, do perdão. Você tem que passar nele psicológica e espiritualmente. De outra maneira, está simplesmente enganando a si mesmo. Não está, de modo algum, praticando a verdadeira arte do perdão. Quem tudo compreende, tudo perdoa. Uma vez que compreenda a lei criadora de sua própria mente, você deixa de culpar pessoas e situações por tornar-lhe a vida difícil ou insatisfatória. Reconhece que seus próprios pensamentos e sentimentos é que lhe criam o destino. Além disso, sabe que fatores externos não causam nem condicionam sua vida e suas experiências. Pensar que outros podem prejudicar sua felicidade, que você é uma bola de futebol que todos chutam, de um destino cruel que tem que se opor e lutar contra alguém para conseguir sobreviver, todas essas ideias revelarão a natureza destrutiva que lhe é inerente, logo que você compreender que pensamentos são coisas. Esse princípio, aliás, é claramente exposto na Bíblia. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Próximo capítulo. Como o subconsciente elimina bloqueios mentais.